se eu consigo compartilhar esse texto. Peraí. Um minutinho aqui, vamos ver. Acho que aqui. Ah, não, peraí, eu tenho que abrir. Sim. Aqui. Ah, tá, peraí, melhor, fazer melhor. Essa tecnologia É doideira. é Doideira. doideira, mas ajuda muito. Até hoje eu não sei nem como é que compartilha uma tela direito. Eu acho que eu tô pelo celular. Ah, mas olha só, pelo celular é mais difícil compartilhar a tela. É complicado, é complicado. Inclusive, assim, eu mesmo não, eu fico embolado no celular. E som, quando eu vai fazer vídeo, eu não, existe uma forma, mas eu não sei ainda, não descobri como é que a gente compartilha som também. Porque no computador fica mais fácil. É, Vídeo, vai tudo, uma guia que você faz aqui, vai tudo junto, aí abre tudo. Mas no telefone é mais complicado e eu não sei, não descobri ainda como é que faz. eu também não sei como é que faz. Só sei, às vezes compartilha, às vezes não vai. Aí eu fico assim, então tá, né? Tá tudo bem. Pois Ainda é, bem que eu não uso muito essa função, senão eu tava ferrada. aqui consegui, vou compartilhar com vocês. Espera aí, deixa eu aumentar agora. Aumentando. Tá, vamos ver se vai ficar bom. Dá uma olhadinha e vê se vai ficar bom. Aí, Ah, ok. tá chegando. Chegou aí? Foi, tá aqui, tá aqui. Aumenta ou deixa assim mesmo? Assim? Acho que. Aí, tá bom. Pô, Assim tá bom. sensacional. Aí o que é multiculturalismo? Isso aí. Então, a gente vai falar sobre. Na verdade, é, tudo aquilo que a gente já viu até agora, e na verdade, como nós falamos sobre música experimental, que foi a nossa última aula, vai tocar nessa questão de que as artes, a partir do século XIX, depois do movimento, depois do modernismo, vamos dizer assim, ela tomou outras características. A arte tem a função, se a gente for falar assim, função da arte, né? A maneira que a arte opera, ela mudou essa maneira de operar na realidade, porque com o advento, a indústria, revolução industrial, né? O advento da informatização também, que põe as informações em uma velocidade muito grande, né? Isso tudo vai influenciar na nossa percepção da realidade. Então a arte, ela também vai ser transformada. E aí, o texto vai falar sobre isso um pouquinho também. Vamos ver aqui. Ó. Nas últimas décadas do século XX, o mundo passou por profundas mudanças com a globalização da produção e do consumo. Eu já começa falando, né, nessas transformações que eu mencionei aqui. Né? Eu mencionei a Revolução Industrial, a do século XVIII, que é a semente para isso tudo que a gente está vivendo hoje. Né? Que desencadeou mudanças socioeconômicas e culturais em todos os países. Com a padronização cultural trazida por esse processo, grupos locais ou minoritários passaram a se manifestar e a lutar pelo direito de preservar seus valores e modos de vida. Isso aqui que ele está falando tem a ver um pouco com aquela. Eu sempre lembro daquela conversa, da pergunta da Ingrid sobre a cultura popular brasileira, né? Como é que a cultura popular brasileira, ela de certa forma, ela vai resistir, né, não é a um ataque, mas como é que ela resiste à indústria cultural, porque as festividades, né, datas comemorativas, né, a festa junina, por exemplo, que é um bom exemplo, né, de resistência cultural. Até a gente viu aqui, não sei se nós vimos aqui sobre arte africana, né, também a arte africana resiste à indústria cultural. Tudo isso na contemporaneidade vai se conflitar. Thaís, você queria falar alguma coisa?
Não, eu só ia concordar. É verdade. Beleza. Se quiser, pode levantar a mãozinha aí. Nesse contexto, as incertezas marcaram o debate filosófico da década de 1880. As crenças utópicas em um futuro moderno e ordenado pareciam superadas. Os artistas não estavam preocupados em conceber algo novo. Crescia entre eles o interesse pelo passado. Essa reação crítica à modernidade gerou o conceito de pós-modernidade. Então, assim, é complexo, né, falar aqui em poucos minutos desse conceito de pós-modernidade, né? O que é pós-moderno, né? Na verdade, a pós-modernidade ela abrange, a gente pode falar assim, é como se fossem superposições dos vários períodos da história da arte. Então você vai encontrar tudo na pós-modernidade, tudo misturado, né? Ao questionar a ciência e a tecnologia, o movimento ecológico confrontou o modo de vida que estava em curso desde a Revolução Industrial, que ele cita a Revolução Industrial, impelindo os artistas intelectuais a refletir sobre contradições do sistema capitalista e buscar alternativas para o futuro. Ideias como preservação de ambientes naturais e a organização da sociedade na luta por interesses éticos, tais como a liberdade de expressar a sexualidade ou o apoio à demarcação de terras indígenas, começou a ganhar a atenção dos jovens e ativistas. Tem um artista chamado Krashberg, que ele usava, por exemplo, um artista contemporâneo, olha que coisa interessante. Ele pegava restos de árvores queimadas, né, de queimadas na Amazônia e em florestas, né, e fazia suas obras com o resto das árvores queimadas. Então, aqueles troncos, tudo já quase virando cinza, né, aquela coisa meio já tudo chamuscado, ele fazia obras de arte a partir daquilo, obras de arte contemporânea. Eu vou procurar aqui alguma coisa do Krashberg, que é um artista plástico. Fala, Thaís. Não, bom, tipo, caramba. É, Vou procurar aqui para vocês verem. isso me leu, teve um dia que tava passando na televisão que eu não sei o nome dele, mas os restos que tinha, assim, do Museu Nacional, ele usou para fazer um violão, para fazer violões. Ele pegou o resto da madeira, ele raspou as partes que estavam ruins, as partes que estavam boas, ele fez um violão. Eu achei incrível. Passou na televisão, as pessoas, os artistas, testando o violão, né, para ver como é que era. Perfeito, muito Eu lindo. vi essa matéria, é um músico bombeiro, ele é luthier, Isso. né? E ele tem um Aham. documentário falando sobre isso, que ele pegou lá os restos das madeiras que sobraram lá do incêndio Sim. e reciclou, né, as madeiras e fez os violões. Ai, ficou incrível. Eu Muito achei perfeito. interessante. Eu só não sei o É, nome dele, eu esqueci o nome dele. também não sei o nome dele, mas é fácil encontrar. Se você colocar no Google, fazer essa pesquisa, né? Músico bombeiro Ah, recicla madeira do Museu Nacional, dos incêndios do Museu Nacional, vai encontrar fácil. vou procurar. Continuando aqui, ao questionar a ciência e a tecnologia, o movimento ecológico confrontou o modo de vida, já li isso aqui, Revolução Industrial, impeliu os artistas intelectuais a refletir sobre contradições do sistema capitalista. Ok. Com a invenção dos microprocessadores, aí que já está, é como se fosse a revolução industrial. Agora tem essa revolução, eu posso chamar de cibernética, né? Revolução não é da internet, mas é a indústria da cibernética, né? É uma nova revolução, né? Que ele fala aqui. Com a invenção dos microprocessadores, os computadores tornaram-se mais baratos, dando início à era da informação, né? Uma revolução da informação. Os meios de produção artística, tais como câmeras de fotografia, vídeo e mesas de som, ficaram mais acessíveis à população. A gente vai ver um exemplo disso, né? Como é que afetou a indústria fonográfica, porque existiam empresas, até hoje existem empresas grandes, né, que distribuem o produto do músico, por exemplo. Só que com o advento desse processo de desenvolvimento da informação, né, e do acesso a aparelhos, home office, home studios, né, home studios foram tem cada vez mais. Então o camarada pode fazer a produção independente. Você não depende mais de uma indústria gigantesca fonográfica para distribuir, né? Você pode fazer a sua gravação
e você mesmo distribuir, fazer o show e ser independente, né? Isso modifica a relação, inclusive, não só do artista com seu produto, mas de quem recebe, né? O artista pode ir diretamente ao público, né? Tem essa possibilidade, ainda que seja difícil, mas tem essa possibilidade. Os meios de produção, artista, né? Fotografia, vídeo, mesa e som, acessível. Esse processo radicalizou-se no início do século XXI, com a computação em rede estabelecida pela internet. Qualquer pessoa com acesso ao computador pode se manifestar alcançando alguém no outro lado do mundo. Então, eu falo, né, para as pessoas, a gente está vivendo um tempo que a, a gente está meio que zumbizado, né, porque se você fica só olhando, o tempo passando, você não produz. E, na verdade, isso é uma ferramenta para você produzir conteúdo, né? Cada um de vocês pode produzir conteúdo e colocar ali, mas a gente parece que, né, tá zumbizado. Eu até coloquei no grupo, foi antes da nossa aula presencial, teve uma queda do WhatsApp, Facebook, e eu coloquei lá no grupo. Veja, né, em que grau de dependência você está desse aparelho, porque, né? Fala, Thaís. Verdade. Não, sim, verdade. Nesse dia eu li a mensagem depois, porque além do problema com as redes, eu não fiquei sem internet, tipo, real, pra pesquisar qualquer coisa. Aí eu só vi depois. Para Eu você fiquei olhando o dia ver. inteiro. Então, as pessoas estão, assim, a gente está submetido. Porque, assim, eu estou falando de uma forma assim, estou exagerando, mas tem pessoas que não conseguem, não deixam de ver o celular um minuto, não conseguem, mesmo agora, mesmo Verdade. diante de outra pessoa. Isso é um sintoma de um problema, né? Se você está diante de uma pessoa e não consegue parar de olhar para checar a mensagem, você está com um problema, entendeu? Isso é problemático. E esse tipo de coisa Sim. já estava acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia, a coisa piorou, porque, né, a pandemia te joga cada vez mais para esse negócio aqui, né? Porque agora, por Agravou exemplo, mais ainda. sim, a gente aqui está trocando ideia, assim, né? Pelo menos eu espero que vocês É verdade. respondam, né? Mas eu espero que vocês. Mas você vê que em outras aulas, né? As pessoas não falam mais. Isso para mim é assustador. Para mim assim, é uma aberração, entendeu? É Uma doideira. aberração desse processo que a gente está sendo lançado. Porque eu já falei com vocês aqui, já falei com outras turmas. A gente não sabe, assim, eu estou aqui com vocês, né? As câmeras estão fechadas. As pessoas podem muito bem só ter clicado e deixa lá no. Como é que é? Fala, deixa lá no suporte e vai pro banheiro, vai andar Eu em vou até na... casa, vai pra gangorra, sei lá. Aí se eu for dar aula pensando nisso, eu vou pirar, entendeu? Não vou fazer aula. É, verdade, verdade. É assim, então são problemas da contemporaneidade. Verdade. Vamos aqui continuar. As trocas culturais simultâneas geraram uma diversidade em escala exponencial, quer dizer, né, vai aumentando demais, né, multiplicando. Né? Nossas vozes, até então excluídas da cena artística, passaram a ser ouvidas. Os valores culturais assimilados e defendidos pelas populações periféricas estavam mais próximos das tradições rurais, das heranças afrodescendentes e de indígenas e das lutas políticas das classes operárias. O impacto desses saberes, somado à visão crítica dos que foram oprimidos pela colonização e pelas culturas dominantes do século XX, afetou na sociedade. Uma das consequências desse processo tem sido a diminuição das distinções entre cultura erudita e cultura de massa, cultura popular. A gente falou isso, de certa forma, assim, muito, muito assim, rapidamente, quando nós falamos aqui na aula remota sobre indústria cultural. A gente falou indústria cultural, cultura industrial, cultura de massa, como é que funciona isso, o que é cultura de massa. Eu até repeti na aula presencial, diferenciar, né, o que é cultura de massa, o que não é cultura de massa. Uma outra coisa que eu estava lembrando na hora que eu estava lendo aqui, não lembrei, agora eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. O reconhecimento de que diversos grupos, indivíduos provenientes de variados contextos sociais manifestam sua cultura de modo heterogêneo e de que sempre haverá uma tensão entre eles, gerando transformações, hibridizando
os comportamentos sociais e as produções no campo da arte é o que hoje entendemos como multiculturalismo. Então, o multiculturalismo, na verdade, mostra para a gente a valorização de produções regionais. Então, tudo que for regional, né, como eu falei, a cultura popular, por exemplo, quando eu dei o exemplo aqui da banda de pífano, né, que é uma característica do Nordeste, vai ser mais valorizado. Né? O que é mais da terra vai ser valorizado. E as invencionices, né? Invencionices da indústria cultural. O que são invencionices da indústria cultural? Por exemplo, né? O forró é universitário. Isso não existe assim, né? Foi uma coisa que o cara inventou para poder vender. Né? Existe o forró, existe o baião, existe, né, ritmos brasileiros variados, mas essa etiqueta, né, forró universitário, isso aí é um negócio que alguém inventou para vender. Né? Diga, Thaís. Verdade, verdade. Não, eu só tô concordando. Eu só tô ligando o microfone pra Deixa concordar eu ver aqui que sobre. tem aqui para gente aqui uns itens aqui. Ó. Peraí, Ah, ok. aqui, ó, multiculturalismo. Algumas vertentes intelectuais acreditam que é preciso garantir a expressão de toda a diversidade cultural em cada contexto social, ressaltando as diferenças. Outros afirmam que é no processo contínuo de disputa e assimilação entre as culturas que se dá o multiculturalismo, ou seja, uma questão complexa, porque, como eu falei, o multiculturalismo vai valorizar o que há de regional, o que há de mais. Não é só original, mas o que há a cultura popular, né, em detrimento de uma cultura teoricamente elevada, né, erudita. Né. A gente falou do Tom Zé, o Tom Zé que mistura tudo. Né. Quando a gente falou da Tropicália, a Tropicália é um movimento que tem essa questão do multiculturalismo. Totalmente, né? Quando a Tropicália mistura tudo, inclusive ela se baseia em movimentos artísticos culturais da Europa para produzir o seu próprio movimento, a sua própria manifestação cultural, valorizando as coisas do Brasil, né? De forma muito própria. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui, falando de pós-modernidade, eu acho. Aqui. Eu acho que dá para vocês verem aí. Então, pós-modernidade, o conceito originado da crítica aos valores defendidos pelos arquitetos modernos. Teóricos acusavam a arquitetura moderna de disseminar edifícios monótonos e impessoais e propunham, em contraposição, a multiplicidade dos discursos, características que se tornaria central na arquitetura pós-moderna. Se bem que a arquitetura pós-moderna ela é meio vazia, né? Se você for ver lá no Rio, centro do Rio de Janeiro, vendo as diferenças entre a arquitetura contemporânea e uma arquitetura colonial, a diferença é gritante, né? Vamos ver o que tem nesses boxes aqui, peraí. Aqui acho que ele vai dar um exemplo da cultura popular aqui, ó. Então, cultura regional, o movimento armorial, organizado pelo escritor Ariano Suassuna. Ariano Suassuna escreveu o Alto da Compadecida. Se ninguém viu, né, quem não viu, veja o Alto da Compadecida, que é muito bom. Em 1970, em Pernambuco, foi pioneiro no resgate de uma estética regional no Brasil. Suassuna herdara uma cultura rural letrada que se desenvolveu a partir de meados do século XIX, voltada à poesia e à criação musical. O movimento fundou sua estética na música de viola, rabeca e pífano, na literatura de cordel, na teatralidade cômica e nas cavalhadas, maracatus e caboclinhos. Então, essa cultura regional nordestina é muito rica, né? É riquíssima, na verdade. Se vocês assistirem o Alto da Compadecida, vocês vão ver. Aqui um outro exemplo. Os valores da cultura punk, originada na Inglaterra, no final da década de 70, alastraram-se nas periferias urbanas, opondo-se diretamente ao movimento Paz e Amor dos hippies e adotando comportamentos insolentes e agressivos. Os punks pretendiam negar o sistema capitalista e os privilégios dos mais ricos. As bandas acreditavam que não era preciso saber tocar um instrumento de forma virtuosa. O que valia era a atitude violenta contra a sociedade. Isso
1978, a gente pode ver refletido nesses movimentos, né, movimentos mais violentos na música, atitudes do movimento dadaísta, Marcel Duchamp. Não sei se a gente falou sobre Marcel Duchamp aqui, né, o gesto do Marcel Duchamp quando ele coloca o mictório no museu, né, ele vai mudar a maneira de olhar a arte e aí vai influenciar outras manifestações. Deixa eu ver aqui o outro aqui, vamos ver o que tem nesse quadrinho aqui. Não sei se vai dar para vocês lerem, eu vou ler aqui. Na década de 1980, as primeiras câmeras de vídeo portáteis chegaram ao Brasil. Com esse equipamento, produtoras independentes puderam dar expressão à diversidade cultural brasileira, opondo-se à padronização da televisão comercial. Hoje é curioso, né, porque você tem uma invasão, né, eu falei sobre isso na aula presencial, das séries norte-americanas, né, na nossa cultura. Isso Verdade. é uma guerra, né? Fala, Thaís. Não, é verdade. A gente sempre vê, a maior parte. Tanto na televisão, vive passando vários filmes assim e tal, Pois é, etc. quais são as produções brasileiras? Não tem produção brasileira assim, tem poucas, né? Aham. Uma delas, o Olhar Eletrônico, criou o personagem Ernesto Varela, vivido por Marcelo Tais, que usava a ingenuidade para estabelecer uma relação incômoda com o entrevistado. Em uma de suas entrevistas, perguntou em tom de brincadeira a Paulo Maluf, então candidato oficial à presidência da República. Muitas pessoas dizem que o senhor é corrupto, é ladrão. É verdade isso, deputado? Então, quer dizer, é uma forma irônica, né, de abordar um personagem, né, real, né? Ai, sim, sim, verdade. Isso tem a ver também com o tropicalismo. Se vocês lembram, o tropicalismo ele usa de chacota, né? Ele não reivindica assim, né? Até falei para vocês que o meu professor, quando eu defendi lá a minha dissertação, ele falou que o movimento tropicalista era comunista. Eu falei, ó, É, eu acho que não, porque eles nunca reivindicaram nenhum, exato. nenhum lado, né? Nem direita nem esquerda. Eles só jogavam, se lançavam as ideias, né? Isso confundia as pessoas. A gente tem a Sim, necessidade de colocar na caixinha, né? real. Aqui, a cultura hip hop originada nos Estados Unidos chegou ao Brasil em meados de 1980, caracterizada pela busca de uma conexão entre as periferias, apoiava-se em quatro pilares: disc jockey, responsável, né, pela música; o mestre de cerimônias, MC, cantor de rap; o breaking, que é a dança, e o grafite. Então, tem manifestações de um. São aspectos dessa manifestação cultural. O hip hop colocava-se como uma forma de expressão capaz de denunciar a miséria e a violência sob as quais viviam os que estavam à margem do sistema econômico dominante. Então, tudo isso faz parte do que a gente está dando nome aqui de multiculturalismo, para vocês verem como é que é complexo o negócio. E a arte né? É arte, são manifestações artísticas. Muito louco, né? Comentários? Aham. Ô, professor, desculpa, eu esqueci da aula. Sem problema, estamos aqui. Eu vou fazer um movimento aqui rápido de. Eu vou entrar duas vezes, porque a outra conta é que permite eu ir para o YouTube para a gente ver o vídeo sobre multiculturalismo. Aí depois a gente conversa. Quero Ok. que vocês façam comentários. Espera aí. Belezinha.
Agora sim. Espera, eu tenho que sair do outro, senão vai ficar. Vamos lá, vou passar o vídeo e aí vocês comentam logo depois do vídeo. Peraí. Ok, alright. This is Andrew Klavan on the culture. German Chancellor Angela Merkel, British Prime Minister David Cameron, and French President Nicolas Sarkozy have all declared that multiculturalism is a failure. What could these strange little Europeans possibly mean? And why do they all talk so funny? Let's explore. Multiculturalism is the philosophy that every culture is morally valid, and no one culture has the right to impose its values on another. Thus, if someone escapes their hellhole of a country and comes to your country to enjoy its freedoms, they shouldn't be forced to learn and accept the principles and customs on which those freedoms stand, but should instead be allowed to retain the charming native language, religion, and manners that turned their country into a hellhole in the first place. This system helps to avoid the cultural chauvinism implied by assimilation, and instead gives you a warm sense of your own open-minded tolerance right up until the moment your immigrants strap on the delightful explosives of their beloved homeland and in their quaint little way blow you to pieces. From broad-minded ancient writers like Herodotus, through canny conquerors like Alexander the Great and Augustus Caesar, to the all-embracing genius of Jesus Christ, tolerant acceptance of different cultures has evolved into a central Western value. Other cultures don't have that value of tolerance, so we have to tolerate their intolerance and let them kill us. This applies abroad as well as at home. For instance, let's say a person is homosexual and lives in a Western nation where by and large straight people tolerate gay people, or in England where it's the other way around. If he visits, say, Iran, where they hang homosexuals, then that would be right for their culture, and courtesy demands he participate in the local scene by being executed. Of course, if he merely flies over Iran in international airspace, Iranian culture wouldn't apply. Unless their culture doesn't recognize international airspace, in which case he probably should have gone around. Multiculturalism is based on the equally sound philosophy of moral relativism, which holds that nothing is absolutely right or wrong, except that nothing is absolutely right or wrong. As Shakespeare put it, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Actually, Shakespeare gave those words to Hamlet, who was pretending to be insane when he said them, which is to imply that moral relativism isn't just crazy, it's fake crazy, because no one's really crazy enough to believe it. So perhaps now we've begun to understand. This is Andrew Klavan on the culture. Deu para perceber a complexidade da parada? Não sei Com se certeza. Acho que eu até fiquei meio confuso. confuso, né? Então, mas por que é confuso? Não é porque a arte seja confusa, é porque o mundo está ficando confuso. Então, você tem, foi o que ele falou, né? Todas as coisas têm o mesmo valor, né? E ele fala de uma coisa de um relativismo moral. Não sei se vocês perceberam, né? O que é isso, né? Relativizar tudo. Tudo é igual, né? Então, isso vai gerar conflitos, né? Porque você está falando de arte aqui, mas não tem como falar, né? Da questão da moral, da ética e da moral. Que a arte vai tocar nesses pontos. Quando o artista contemporâneo, por exemplo, tem obras que são chocantes, assim, chocantes no sentido de chocar mesmo, né? Estava lendo até um livro aqui, esse camarada aqui é o Slavoj Zizek.
é um filósofo esloveno. O livro é Vivendo no Tempo, no Fim dos Tempos. Aí ele fala de várias coisas aqui. E um exemplo que ele dá é de um artista que colocou o crucifixo, né, Jesus Cristo, mergulhado num balde de urina. Aí você já, né, olha o que o camarada está fazendo. Imagina. Comentários. Achei interessante o vídeo. Eu não sabia que no Irã eles enforcavam homossexual. Rapaz, em cada Eu acho... país. Pode falar, Pode Maria. falar, pode falar, pode falar. Não, é essa questão do. Ele deu um exemplo, né, quando ele foi falar do relativismo moral, né? Quer dizer, porque qual é a diferença entre a moral e a ética? A moral, ela é um conjunto de hábitos e costumes. Então, esses hábitos e costumes vão se diferenciar dependendo da sociedade. Então, quando você chega a um lugar, né, você precisa se, se, se informar sobre alguns aspectos importantes, porque senão você pode causar problema, né? Pode, né? Teve não sei se vocês viram no jornal, não sei se foi no jornal, se foi reportagem, de um rapaz que ele, quer dizer, ele foi desrespeitoso mesmo, né? Ele falando com a vendedora no Egito, Ah, eu fez, vi, cara. Ah, eu vi. fez, Sim, Aham. conheço. pois Eu vi é, esse e aí. pois é, aí quando o pessoal de lá viu o teor da fala dele, pô, os camaradas queriam botar ele lá na, né, sentenciar a morte, né? O cara, porque o camarada, ele infringiu várias regras, mas antes disso, né, ele já fez uma coisa de mau gosto e de respeitosa, né? Então, assim, precisam tomar cuidado quando você vai ter contato com uma outra cultura. Justamente por isso, né? As regras morais, né, de cada sociedade são diferentes. E isso faz parte. E aí a ética, o que vai, qual é a ética é o quê? A ética é o estudo dessas regras morais, né, na filosofia, né? É isso. Acabei falando de outras coisas aqui, né? Porque a gente vai, as coisas não estão, elas estão ligadas, né? Elas não estão separadas, né? Uma coisa leva a outra. Exatamente. E dependendo do seu olhar, né, a arte é justamente para você, ela toca nesses pontos que são complexos, que são que fazem parte da realidade, né? Como é que a gente vive, como é que a gente vê o mundo, né? Na verdade, é uma leitura do mundo. Eu falei para vocês, a arte não é só para reproduzir coisas, né? Para a gente pensar sobre as coisas. Sim, verdade, verdade. Antes de, quando você falou, né, que você ia dar essa aula de multiculturalismo, eu até cheguei a dar uma olhada sobre, né, dar uma lida sobre. E aí, eu tem tempo que eu li, né, então eu posso estar errado. Mas eu tinha visto alguma coisa de que tinha começado, tipo, esse conceito do multiculturalismo nos Estados Unidos com relação à luta pelos direitos civis, que foi de grupos que não eram superiores à parte euro-americana, né, em relação a esses direitos civis não serem excluídos, relacionada a tudo, tanto religião ou cor, né, de pele e Sim. tal. Então, é basicamente isso. Eu achei Sim. interessante, né? A gente tem um movimento, aquele movimento também que faz parte disso, que é o decolonialismo. O que é isso? Né? É uma resposta ao, à orientação eurocêntrica. Né? A nossa história é sempre contada através do olhar europeu. Então, todos esses movimentos, isso que você falou aí, né, é uma resposta a essa visão eurocêntrica de mundo. Né? Por isso Verdade. que ele falou aqui muito bem no vídeo, né? Todas as culturas reivindicam valor para sua cultura. E, sim, de certa forma não está errado, mas o vídeo também ele quer mostrar para a gente que é uma coisa que é problemática. Por isso que quando ele fala no final, né? A gente não, como é que a gente vai acreditar nisso tudo? Parece uma loucura, né? Aham. É um Às vezes... bem-vindos ao mundo. Exatamente. Às vezes tem coisas que são normais aqui e lá em outros lugares, né? Lá, lá onde? Em outros lugares. E lá. Enfim, em outros lugares não é aceito ou o contrário. Então, se a gente, Então se é a uma gente pegar visão doida.
Se a gente pegar, Thaisa, como exemplo, assim, muito, assim, só para exemplificar, de uma forma mais próxima da nossa realidade. Poxa, o ambiente escolar, né, do Brasil-China é diferente do ambiente escolar de uma outra escola perto daí, mesmo elas sendo escolas estaduais, né? A gente É pode verdade. pensar nisso, né? Também o comportamento, a forma como a aula rola, né? E os alunos, né? Tem diferenças, né? Você vai ver isso, né? Agora imagina de um estado para o outro, tem diferença. Imagina de um país para o outro, entendeu? É culturas diferentes, né? Então assim interessante, né? É assustadoramente interessante. Exatamente. Deixa eu pegar só o livro do Kreisberg, que eu acho que eu tenho aqui rapidinho. Ah, ok. E aí, meu povo, vocês estão bem? Aí tá chovendo? Na casa de vocês tá chovendo? Tá, Aqui tá não, caindo tá. temporal. Aqui não, aqui só tá frio mesmo. Gente, Tá tá horrível. meio friozinho. Meu Um Deus. pouquinho. Eu não encontrei, não. Não encontrei o livro que eu tinha pensado nisso, né? Aí eu não encontrei. Mas depois eu Ah, vou. tudo bem. Na Que próxima livro aula que era? eu mostro para vocês. Pode falar, Thalita. Que livro que era? Era um livro que uma amiga minha escreveu sobre a obra do Kreisberg. O Kreisberg, eu falei no início da aula, acho que foi no início, que ele usa restos de árvores queimadas e tal para fazer as obras dele. Deixa eu ver se tem alguma Ah, foto aqui. Pode ser que consiga fotos do Kreisberg. Peraí, Kreisberg. Como é que escreve Kreisberg? Bereuzinha. Boa pergunta. Ah, peraí. Eu acho que é Franz Kreisberg. Eu não sei nem se ele é ainda vivo. Aqui. Franz Kreisberg. Acho que é legal. Imagens, né? Imagens é legal, peraí. Olha só, muito interessante. Vocês vão ver aqui agora. Imagens do Kreisberg. Como é que eu faço? Ah, tá aqui. Dá pra ver aí? Aham. Nossa, calma. É muito interessante, gente. Aham. Meu Porque, Deus. olha lá que pra mim, ele, isso tudo é restos de não queimado. consigo ver não. Queimadas. Não tá conseguindo ver, Caramba. não? Peraí, eu vou pegar uma aqui. Deixa eu ver se assim vai dar pra ver melhor. Acho que fiz besteira. Melhorou assim? Sim, dá pra ver. Acho que ela saiu e entrou pra poder ver se vai. Peraí. Aqui, ó. Aí voltou. Vivia solitário, sem nenhum tipo de infraestrutura, numa tentativa de comunhão com a natureza, e era conhecido como Barbudo das Pedras. Nesse período, produziu muitas gravuras e esculturas em pedra e realizava experiências na fabricação de pigmentos extraídos da natureza. No mesmo período, diversas viagens à Amazônia e a Pantanal Mato Grossense, locais onde desmatamento excessivo lhe chamou a atenção. Além de fotografar a destruição ambiental, recolhia material para a execução de suas esculturas, com raízes e troncos de árvores mortas provenientes de derrubadas e queimadas. Aí esse aí é o trabalho do Franz Karchberg. Deixa eu voltar Incrível. aqui. Incrível, né? Aham. O problema de não tá vendo era eu, é porque tá chovendo e minha internet caiu, aí eu tô compartilhando meu celular, mas agora eu tô vendo, maneiro, né? Ah, é verdade, tá aqui, tá chovendo também. Olha só, tem outras aqui. Tô subindo, que aí. Ó, essa aqui, pô, sensacional. Vocês estão vendo aqui minha mãozinha? Não, não sei se dá pra ver minha mãozinha. Sim, sim. Ah, então, Tô essa obra aqui, ó. Árvores queimadas e esculpidas. Ele esculpiu a árvore queimada.
Loucura. Bonito. Muito É bonito. bonito, né? Ó, É É impressionante. diferente. Ele fez a casa dele, ó. A casa dele aqui, na árvore. E ele mora aí? Eu não sei se ele ainda vive. Ele morou durante um tempão. Ele tá vivo caramba. ainda ou ele já morreu? Pois é. Oi? Ele tá vivo ainda ou ele já morreu? Deixa eu ver aqui. 95 anos, Crossberg, para onde vai a arte? Eu acho que o Crossberg ainda tá vivo, gente. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, pesquisar aqui. Ele morreu. Morreu, né? Em 2017. Ah, então. Morreu Acho que quantos anos? Ele 95. morreu com. Acho que 95? é. Nossa. Então, é a casa dele aqui, ó, que ele fez lá no meio da Legal essa floresta. casa. Maneiríssimo, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, peraí. Olha o rostinho dele aqui. Aqui. É a casa dele aqui. É isso, então. Então, é uma obra de arte contemporânea, arte contemporânea. E está usando restos de queimadas. Aí ele faz uma denúncia, né, da ação destrutiva do homem. Meus queridos, é isso. Eu acho que nossa aula por hoje já foi. Eu vou fazer formulários para deixar lá no Classroom relacionados a essa matéria aí, o multiculturalismo. Aí na próxima aula, quem apresenta, Thalita ou Maria Clara? Eu vou tentar fazer o trabalho essa semana e vou Oi, tentar. professor. Então, Não para a vi. próxima semana, vamos ver se a gente faz aí uns dois ou três trabalhos. Acho que dá para 2 trabalhos, duas apresentações, acho que dá. E outra pergunta, professor. Sim. Sobre esse trabalho, que você tinha falado também sobre a questão que poderia ser artigo, ainda tem isso? Pois Ainda é, eu não vai poder. sei, gente. Eu acho que vai ficar muito. Para mim, vai ficar muito pesado, porque se eu fosse revisar cada artigo de vocês, a gente vai ter pouco tempo, né? Esse quarto bimestre vai passar voando, né? É melhor a gente fazer assim mesmo esses trabalhos, depois de acabar os trabalhos, eu volto a fazer as aulas com um formulário, de repente, formulário Google, né? Uhum. Beleza? Beleuzinha. A apresentação, ela tem um tempo determinado? Olha, não precisa ser mais de 20 minutos. Acho que 20 minutos é muito tempo assim, de apresentação, né? Traz Pô, eu coloquei aí, eu vou colocar de novo aqui no chat, eu coloquei no chat. Eu mudei de conta. Vou colocar de novo a aula que a Thaís e o Vitor apresentaram. E aí vocês dão uma olhada, ver como é que foi, de repente pode fazer no mesmo formato, se quiserem. Deixa eu procurar aqui, peraí. Coisa boa. Já tem um exemplo aí, bom exemplo. E não precisa ser só de música, pode ser, né, qualquer linguagem artística, pode ser teatro, pode ser cinema, pode ser artes plásticas, né? Se vocês escolhem. Eu dei a sugestão de músicos, mas vocês podem escolher outras linguagens artísticas. Deixa eu peraí, segundo ano aqui. Foi a última aula que é essa aqui. Vou colocar, peraí. Thaís até abriu a câmera. É verdade. Ai, meu Deus. Por favor, Nossa, apresentação de câmera aberta, hein, gente? Vamos, né? Vamos exercitar aí, ó. Olha aí, coloquei aí o link é da aula. sobre. Quem não se inscreveu lá no site, se inscreve que aí toda hora que eu colocar a aula, vocês recebem a notificação lá. Não tem como monetizar meu canal, porque a função não é essa, né? Eu tô inscrita já. De vez em quando eu assisto. E aí vocês podem dar uma olhada lá. Tem a playlist, eu estou organizando na playlist. Vai lá no segundo ano, vê lá as aulas que vocês não assistiram. De repente, até para quando a gente tiver aula presencial, eu faço lá, eu faço um retorno e vocês tenham que comentar, né, pra gente, porque a aula presencial vai ser mais para a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Relembrar das coisas para poder desenvolver alguma coisa. Não tem como fazer uma matéria nova. Eu estou aqui no remoto, né? Eu estou fazendo seguidinho. Na aula presencial, a gente rememora o que foi dito e vai conversando, né? Eu acho que é mais produtivo. Então, meus queridos, até semana que vem?
Até semana que vem, professor. Obrigado Até aí pela semana que vem. paciência. Até Obrigado pela semana paciência. que vem. Valeu. Valeu. Tchau, professor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um abração, Thalita.